problema é que a lei nunca tá do nosso lado. A justiça é dos homens. É uma sensação muito incômoda assistir esse filme e pensar que tem muito dali que é muito atual ainda. Acho que esse é o tipo de filme que é impossível a gente assistir sem pensar no presente. Então eu queria saber de você, enquanto você estava construindo essa história, pensando quais as primeiras conexões que você começou a fazer com que a gente ainda vive até hoje. Tem um lugar que e que todo mundo já passou, independentemente do nosso gênero, né? Como que as brigas começam? Como que começa um incômodo de uma pessoa com outra? Esse incômodo, ele nunca é direto, ele nunca tem uma elaboração do assim, eu estou incomodado com você porque você é o provedor da casa e eu estou me sentindo pique. Sabe, é difícil alguém chegar numa elaboração dessa forma. Então, entender quais que foram essas micro situações de briga, de desentendimento, de incômodo, que falavam sobre coisas que não podiam ser ditas. É isso, eu tô irritado por conta da roupa que você tá, eu tô irritado por conta de você ser a pessoa que tem o dinheiro. Então você comprou essa casa, por que que incomoda tanto ao personagem Raul que a Ângela diga, eu tô na minha casa? O que ele escuta é, você não tem, você é uma porcaria, você é menor. E ela não tá dizendo isso, sabe? Então, aonde que estão essas micro situações que vão gerando essas brigas e essas violências, e que é uma coisa que, isso é atemporal, né? Isso a gente vive até hoje, né? Quantas vezes a gente não tá discutindo com um relacionamento que a gente fala, cara, por que a gente tá brigando? Isso foi um ponto de partida ali pra mim, importante dessa dinâmica dos dois, sabe? Entender como que essas coisas pequenas evoluem pra um tiro, pra um feminicídio. Todos os dias você abre, tem uma menina que foi abandonada pelo Uber, foi estuprada 3 horas, a outra, tipo assim, levou um tiro, a outra, não sei. É a cada segundo, se você for olhar, de quantos em quantos minutos uma mulher é agredida, verbalmente, fisicamente, morta. É uma coisa muito real. Então a gente não tá falando de ficção aqui, a gente tá falando de realidade. Eu acho que talvez, justamente por a gente ter muitas, mais produções sobre esses crimes, sobre essas histórias hoje em dia, também tem uma discussão da importância de tratar essas pessoas como pessoas reais, né? Com respeito, e eu acho que a Ângela fez muito isso, então eu queria saber como é que foi o processo de vocês no sentido de respeitar a memória da Ângela da forma como vocês fizeram. Sim, a gente logo detectou que a história ainda era muito contada a partir do ponto de vista do que o advogado do assassino construiu, em termos de imagem dela. Né? Ele tinha que... O cara deu 3 tiros no rosto dela e 1 na nuca. Réu confesso. Então ele teve essa ideia de desqualificá-la para justificar o crime, o que a gente achou um absurdo de cara. Como assim? Isso não nos interessa. Então a gente jogou tudo isso fora e focamos na relação deles. Começa o filme no dia que eles se conheceram, acaba no dia que ele matou ela, que foi um intervalo de 4 meses apenas. Eles se conheceram em agosto e ele matou ela em dezembro. Então a gente achou que aí era a história. Que não interessava pra gente se ela namorou esse, aquele, se ela casou assim, se era o seu pai, marido, se no desquite. Isso são elementos de uma vida normal. Não interessa se ela era assim ou assado. Ninguém tem que tomar 3 tiros no rosto. Nada justifica. Então a gente veio pra dar voz e pra mostrar o que é um relacionamento abusivo. Ele era um playboy, as pessoas, tem gente que ainda gosta. Na internet você procura dividir o Brasil. Tinha gente que achava que ele tinha que ser inocentado. Isso sempre era um escândalo pra gente. Então a gente sentiu que era a oportunidade de defendê-la, de falar, não, olha só do lado de cá, uma mulher fragilizada, que teve que ceder à guarda dos filhos também por uma imposição machista. Então essa foi a construção nossa, do nosso ponto de vista. Enquanto você foi entendendo a história de vida da Ângela, teve alguma coisa sobre ela assim, que te surpreendeu mais ou que tenha te marcado mais, você não imaginava que ela seria daquela forma? O sorriso. O sorriso, essa pessoa que me falou do sorriso dela foi uma participação imensa que ela me deu naquele momento, assim, da construção da Ângela. Que falou assim, ela sorria muito, o sorriso dela era lindo. E ela tinha um olhar muito profundo. A Ângela era um poço. Que se você caísse, você mergulhava.
E ela tinha um sorriso, assim, sempre sorrindo. Ela era uma mulher muito sorridente, mas era o sorriso mais triste que eu já vi. E eu falava, gente, como assim? Olha, eu fico arrepiada, porque é uma frase que eu tentei levar pro filme. Porque ela sorri, né? Ela começa o filme sorrindo pras pessoas, e depois ela entra naquele banheiro e você vê a imagem dela no espelho, você fala, ai, eu quero abraçar ela, sabe? Tipo, dar uma coisa, assim. Eu acho que essa frase marcou muito. Queria falar um pouco da sua dinâmica com o Gabriel em cena, porque foram momentos muito intensos, assim, né? Como é que vocês trabalharam essa relação entre os dois juntos? A Fátima foi muito inteligente na nossa construção. Ela faz umas ligações muito potentes, muito fortes, muito reais, assim. Foi na preparação que a gente começou o laço. E aí esse laço foi se apertando, chegou na tela. E eu conheço o Gabriel há um tempo, né? Eu fiz o Canto da Sereia com ele. Então a gente é amigo, a gente conversa, a gente se encontra, se esbarra sempre conversando. Eu sempre adorei Gabriel. Então já tinha um laço de amizade, afinidade, admiração. E aí foi mamão com açúcar, né? Imagino que para uma atriz trazer uma pessoa real já é uma grande responsabilidade. E talvez nesse caso ainda mais por ser uma história que fala tanto sobre quem a gente é hoje como sociedade, né? Então eu queria saber de você como é que foi o seu trabalho com a Isis, o que você acha que ela trouxe de mais importante para esse papel? Cara, a Isis é uma potência dramatúrgica, ela é uma atriz muito profunda, ela vai a lugares muito profundos da alma, isso é um botão que eles têm, os atores, de buscar emoções que eu e você não temos essa capacidade. E então ela é muito profunda dramaturgicamente, completa tecnicamente, muito experiente, domínio do ofício dela, muito radiante, né? Tem um star quality assim que a personagem pedia isso, né? Uma mulher encantadora, assim, a Isis tem esse poder de entrar numa padaria, parar a padaria, né? Então é uma soma disso, acho que da profundidade da alma dela, com a qualidade técnica dela, da experiência dela de atriz, que é altíssima, ela não dava nenhum trabalho, ela fazia aquilo tudo assim, ó. E com evidentemente, toda a elegância e charme dela. O Raul faria qualquer coisa por você. Vira de cabeça hoje mais cedo. Você quer saber de uma coisa, Raul? Vai embora. Se mete. Deixa eles se resolverem. Eu não sou sua! Eu não sou sua!